Olá, mulheres! Hoje vamos começar o nosso e-book sobre ser mulher e ser cristã. Este e-book é, na verdade, um conjunto de devocionais, mas com que você for assistindo aqui os vídeos, você vai perceber que acaba se encaixando uma coisa na outra e, de fato, torna-se um livro só. E o primeiro tema que nós vamos tratar, o tema desse vídeo é: por que é tão difícil se aceitar mulher? E isso está muito ligado com a forma com que fomos criadas, né? Até as nossas mães foram criadas por, infelizmente, ter uma influência do feminismo, tá? Então foi distorcido, né, na mente da maioria de nós mulheres, sem que a gente percebesse, foi implantado algumas coisas dentro de nós, contrário ao que diz a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz sobre nós mulheres, né? O que a palavra de Deus diz sobre os homens? A palavra diz lá em 1 Pedro 3, verso 7, que a mulher é a parte mais frágil do homem. Ou seja, não dá para a mulher ser o todo. A mulher é a parte mais frágil do homem. Mas o que nós aprendemos? Que a gente precisa ser forte, independente, precisa tomar todo o cuidado e lutar com todas as forças para que a gente não precise de homem. Foi isso que foi plantado na minha cabeça e na cabeça da maioria das mulheres, inclusive da minha mãe. Eu fui saber só depois de anos, já mulher adulta, eu fui conversar com ela e ela costumava dizer para mim assim que a minha filha não será gata borralheira, né? E sempre me incentivou a ser independente, a buscar independência, a cuidar de mim mesma sozinha, né? Sem precisar de homem. E depois já de mulher adulta eu fui perguntar a ela por que ela me dizia isso. E ela disse que ela também foi criada assim, né? Aprendendo a ser independente, né? Sendo influenciada para ser independente, para não precisar de homem. Mas aí você pode estar aí, né, exclamando, né, que nada, eu não sou fraca, né? Sou mais forte que muito homem por aí, né? Que eu dou show em muito homem por aí. Porque de alguma forma enfiaram na sua cabeça, na minha cabeça, que ser a parte mais frágil do homem é algo humilhante, é algo que rebaixa a mulher. E de maneira alguma foi isso que Deus quis para nós, foi isso que Deus passou, né, aqui com a palavra de Deus para nós. Quando a Bíblia nos chama de parte mais frágil, não é para nos rebaixar, mas pelo contrário, para nos honrar. Olha só o que diz literalmente aqui o verso 7 do capítulo 3 de 1 Pedro. Diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Olha só, antes de chamar a mulher de vaso mais fraco, tem a instrução, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Em algumas versões chama de parte mais frágil, né? Então o fato de sermos a parte mais frágil, o vaso mais fraco, não é para que sejamos rebaixadas, mas sim para sermos honradas. Se é assim, se é para sermos honradas, por que é tão difícil aceitar a nossa posição, a função, né, que Deus nos confiou como mulheres? Por que é tão difícil aceitar isso? Por quê? Justamente porque nós mulheres fomos criadas para sermos homens. Nós fomos criadas para agirmos como homens. E por que nós fomos criadas assim? Por que nós fomos incentivadas a sermos independentes, a não precisar dos homens, a dar conta da nossa própria vida? Por que nós fomos ensinados assim? E eu sei bem por quê. Porque muitas de nós, mulheres, fomos obrigadas a assumir o papel que não era nosso, por uma questão de necessidade, por não ter quem nos amparasse. Então, foi uma questão de necessidade. Quantas mães solo, quantas mulheres são abandonadas pelos pais de seus filhos e precisam se virar sozinhas e dar conta de tudo. As decepções amorosas
na vida de muitas mulheres e mesmo decepções com os pais que não cuidam de suas filhas como deveriam, como são orientados aqui pela palavra de Deus. Acaba que a mulher se vê obrigada a lutar para ser independente, para não depender de homem, e muitas acabam ficando amarguradas e não aceitando o que Deus tem para elas. Se você é uma dessas mulheres que ao invés de proteção, cuidado do seu pai ou do seu marido, acabou recebendo abuso, violência e foi tratada não como a parte mais frágil para ser honrada, mas foi pisada, foi humilhada, eu quero te dizer uma coisa. O Pai, o seu verdadeiro Pai que está nos céus, Ele cuida de você. Ele sim não te abandona, Ele te protege e te dá força. Se você está numa situação em que você tem que assumir o seu papel e o de quem falta na sua vida, lembre-se disso. Deus tem cuidado de você. Essa força toda que você tem não vem de você mesma, mas é Deus que te fortalece nesse período que você está passando, que você precisa dessa força e você tem que lutar por uma questão de necessidade, né? Lutar como um homem, né? Você tem que correr atrás, você tem que batalhar, porque você não tem quem te ajude. Então é Ele que tem te dado força, é Ele que tem te sustentado. Você como mulher foi feita por Deus mulher e Ele não errou nisso. Ele sabia o que estava fazendo, Ele não erra, Ele te fez mulher. E como mulher você não tem que abraçar o mundo ou colocar o mundo nas suas costas e aguentar um fardo que não é seu. Hoje Ele quer te mostrar que você pode tirar esse fardo de cima de você. Você pode ser o que Ele te criou para ser. Quando vemos na palavra de Deus, quando lemos a palavra de Deus, fica claro que homem e mulher têm papéis diferentes, funções diferentes, justamente para se complementarem. Isso é de Deus, é da sabedoria de Deus. Ele decidiu que seria assim e foi assim que Ele fez. Então quem somos nós para discordar daquilo que Ele fez? Foi Ele quem fez assim. E não estamos aqui falando que homem é melhor ou mulher é melhor. Ninguém é melhor um do que o outro. Deus fez para que se completasse. E lá em Gênesis diz que a mulher seria a auxiliadora, a adjuntora, ou seja, existe um peso maior sobre os ombros dos homens, uma responsabilidade maior. E a mulher será apenas uma ajudadora, uma adjuntora. E acredite, ser a auxiliadora já é muita coisa. Mas Dani, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou numa situação que eu não tenho escolha, eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Veja bem, o título, desse primeiro capítulo é Por que é tão difícil se aceitar mulher? Você sabe o que acontece? Nós nos vemos numa situação assim e a gente nem lembra de pedir a Deus conforme está na palavra de Deus, tá? Para que Ele nos dê aquilo que é conforme o que está na palavra de Deus. Então a mulher que está fazendo tudo e dando conta do mundo e fazendo o papel dela e o de todos, ela não lembra, porque ela quer ser a forte, ela quer ser a independente e dar conta e provar para o mundo que ela faz e acontece, que ela é capaz, ela sequer se volta para Deus para pedir, Senhor, o Senhor me fez auxiliadora, o Senhor me fez adjuntora, é isso que eu quero ser. Eu quero ser o que o Senhor me fez para ser, eu aceito ser mulher. Então me dá condições de ser mulher no meu papel. Então as mulheres, muitas vezes, elas não querem sequer orar assim para Deus. Por quê? Porque elas não querem depender de homem. Elas temem, elas têm medo, elas não querem se submeter a um marido. E isso foi algo que o inimigo plantou na mente das mulheres já desde pequenas, para que o lar que foi instituído por Deus, as funções do homem e da mulher que foram instituídas, foram inventadas por Deus, fosse totalmente distorcida, porque o que o inimigo quer é destruir a família, ele quer destruir o que Deus fez.
Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E se você é essa mulher que está passando por uma fase que você está tendo que ser tudo, eu quero te dizer uma coisa, Deus pode mudar radicalmente a sua história. Peça a Ele para que faça isso. Mas enquanto as coisas estão como estão, tenha a humildade de aceitar e até mesmo, se preciso for, pedir ajuda. Não queira abraçar o mundo sozinha. Não queira carregar um fardo que é mais pesado do que Deus te fez para carregar. E agora nós vamos meditar lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim: Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Esta daqui foi a fala de Noemi quando se viu viúva e também perdeu os seus 2 filhos. Ficou só ela e suas 2 noras, 3 mulheres desamparadas. Naquela época ainda era muito pior, do que hoje, quando mulheres ficavam sem ter um homem que assumisse a responsabilidade delas. E então Noemi faz esse lamento aqui, pede para suas noras voltarem para suas casas, para a casa dos seus pais, para que tenham a chance de se casarem novamente, ter alguém que as ampare, porque ela já está velha demais, não conseguiria se casar novamente, e nem trabalhar. Então ela meio que estava assim tão desesperançosa que é como se ela estivesse dizendo assim: me deixa aqui para morrer, porque eu já não tenho solução mesmo. Mas assim, vocês não, vocês ainda podem. Então vão e vivam a vida de vocês. Porém, Orfa voltou para a casa dos seus pais, foi embora, chorou muito e tudo mais, voltou. Mas Ruth viu a situação de Noemi e jamais ela pensou, como que eu vou deixar você sozinha, E insistiu com ela e falou, olha, nem adianta você insistir, porque eu vou ficar com você, aonde você for, eu vou. Você vê que ali Ruth entendeu que Noemi simplesmente não poderia, ela já estava desamparada, sem nenhum homem para cuidar dela. E agora, até quem está com ela fosse embora, o que seria de Noemi? Então veja o exemplo dessas 2 mulheres. Elas estavam sem nenhum amparo de um homem, mas elas se uniram ali e se ajudaram. E a gente sabe que o final dessa história é muito lindo. Então veja bem, no momento em que você não pode ser apenas a auxiliadora, num lar, como esposa de alguém, nesse momento que você não pode ser isso por causa da sua situação, você pode sim aceitar a ajuda de outras pessoas, inclusive de outras mulheres. Mas não caminhe sozinha. É depois que você aceitar a ajuda de alguém que a sua vida pode de fato mudar, como a vida de Noemi e de Ruth mudaram. Tanto Ruth ajudou Noemi, como Noemi ajudou a Ruth. Agora nós vamos ler na parte em que Ruth e Noemi já estavam em Belém, chegaram em Belém, toda a cidade se compadeceu delas, ficaram tristes e Noemi aqui continua se lamentando, apesar de ter recebido a ajuda de Ruth, Noemi continua a se lamentar. Olha só o que ela diz aqui no verso 19, ó. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, que significa agradável. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela culpa Deus aqui, foi Deus que me deu essa amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Por que Noemi estava se lamentando dessa forma? Porque por algum momento faltou nela a fé. Porque o que é a fé? A fé é enxergar aquilo que não dá para ver.
Deus já tinha um plano traçado para Noemi e Ruth, Deus já tinha um plano traçado, Ele é bom, Ele daria um final lindo para essa história, né? Nós sabemos que nós conhecemos a história, mas ela naquele momento, ela estava tão amargurada, ela estava tão destruída, tão mal, ela estava numa situação tão difícil que ela não conseguia enxergar. E eu quero te dizer, tenha fé, ainda que você não consiga ver, né, o que pode acontecer com você, ainda que você não tenha esperança, ainda que quando você olha ao seu redor você pense, minha vida acabou, não tem como, eu não tenho como sair dessa situação. Saiba que Deus tem um plano traçado para você. Aceite ajuda, aceite aquelas pessoas que Deus tem colocado na sua vida, inclusive outras mulheres. Aceite essas pessoas na sua vida como enviados de Deus para te ajudar nesse momento difícil, porque Deus pode mudar toda história que não tem nenhuma esperança. Deus pode fazer algo extraordinário e mudar radicalmente a situação em que você se encontra agora. Então, nós que conhecemos o final da história, nós percebemos aqui que Noemi não precisava ter se lamentado. Ela poderia simplesmente ter passado por aquela situação glorificando a Deus, crendo que Deus ia mudar a situação dela e de sua nora. Então, é perca de tempo ficar se lamentando. Creia que Deus pode fazer todas as coisas e Ele fará. Pois muito bem, Ruth foi com Noemi e por ter ido com Noemi, foi trabalhar nas terras, né, para tentar ali conseguir o sustento para ela e Noemi. E nessa luta, né, para ir trabalhar, né, nessa peleja aí para conseguir o sustento das duas, Ruth acaba nas terras de Boaz. A Bíblia não fala que Ruth ficou se lamentando. E perceba que a situação de Ruth também não era boa. Ela perdeu o sogro, perdeu o cunhado, a cunhada também foi embora e perdeu o seu marido. E ela não tinha filhos. Então a situação de Ruth também não era boa. Mas Ruth não ficou se lamentando. E como era ela que tinha mais força, né, do que Noemi para ir ao trabalho e ajudar Noemi, então foi isso que ela fez. E nas terras de Boaz, ela acabou conhecendo Boaz e foi aí que tudo começou. Acabou que no fim da história ela entra para a genealogia de Jesus, o que não teria acontecido se ela tivesse feito como órfã e ido, voltado para a casa dos seus pais. Então veja como Deus já tinha um plano traçado para as duas e como que conduziu as duas, né, a esse plano. Foi a disposição de ajudar uma a outra e de aceitar ser ajudada uma pela outra. Então, ainda que estejamos como mulheres passando por um momento complicado, difícil, nós temos que crer em Deus e lembrar que Ele é poderoso para dar muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse verso está lá em Efésios 3:20, é a palavra de Deus que nos garante que Ele pode nos dar muito mais. Ainda que os nossos olhos não possam enxergar aquilo que Deus tem para nós, o extraordinário que Deus tem para nós, Ele tem o melhor para nós. Então o que devemos fazer é crer e prosseguir. Dentro das condições em que estamos vivendo, vamos prosseguindo, mas prosseguindo crendo que Ele fará o melhor para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 29, diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A Bíblia, observe aqui nesse versículo, diz que Deus escolheu as coisas fracas. Você não precisa se sentir diminuída porque você é tida como a parte mais frágil.
Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Se você tem sido sustentada, é porque Ele é a sua força. Ele tem te sustentado até aqui. E a Bíblia fala aqui, termina aqui no verso 29, que para que ninguém se glorie. Essa força que você tem, nesse momento em que você está vivendo, não vem de você, vem de Deus. Ele é o teu Pai, Ele tem cuidado de você. Então, para finalizarmos esse vídeo, peça ao Senhor para te colocar numa posição que não seja contrário ao que a Bíblia diz sobre quem você é como mulher. Receba a ajuda de Deus através de pessoas que Ele mesmo coloca na sua vida, inclusive de mulheres. Se você ainda está num momento difícil, que não tem como você ser apenas, entre aspas, a auxiliadora, a adjuntora. E creia que Deus é poderoso e pode fazer muito além do que você possa imaginar. Creia que você pode até ser frágil, mas é frágil para ser honrada. E creia que você não está sozinha. Você tem um Pai e você é amada do Senhor. Amém?